elas meio que correm em paralelo, assim. Então é por isso que no livro também, às vezes, ele fica indo e voltando. Na verdade, não indo e voltando, mas ele acaba dando informações do final na vida de outro personagem, né? Então, à medida que vai correndo a história do Thomas e da Teresa, vai correndo também a história do Franz e da Sabina. E o Franz era um professor e ele se encantou pela Sabina, porque a Sabina tinha uma vida leve na visão dele. Era casado e na cabeça dele, ele respeitava o casamento dele, mas ele tinha um caso com a Sabina. E a Sabina, ela não queria uma relação sólida. Ela gostava da história de ter casos porque ela não precisava de um envolvimento maior, por conta da trajetória dela. E num dado momento, o Franz se encantou ainda mais pela Sabina e ele tomou coragem de contar para a esposa dele que ele traía ela com a Sabina. E quando ele conta isso para a Sabina fica desesperada, porque ela pensa: agora eu vou ter que largar minha vida e eu vou ter que encarar a sociedade com ele do lado, enfrentando, meio que enfrentando a esposa dele, né? E aí ela foge. Ela vai para outro país e larga o Franz para lá. E quando ela foge, ela vai seguindo a vida dela, nas certezas dela, nos enroscos dela. E quando o Thomas e a Teresa morrem, o filho do Thomas manda uma carta para Sabina, porque ele em algum momento descobre que eles têm algum tipo de amizade, né? E o filho do Thomas continua mandando carta para Sabina por, pra, porque ele entende que ele precisa continuar falando do pai dele para alguém. Ainda que o pai dele não esteja mais vivo, ele precisa manter esse elo com alguém. Então ele continua mandando as cartas para Sabina, mesmo sem conhecer a Sabina e mesmo sem saber se a Sabina quer essa relação ou não, porque ele quer que de alguma forma a vida do pai dele continue viva para ele. E é assim que a Sabina fica sabendo que o Thomas e a Teresa morreram. Inclusive, ela, muitas cartas ela nem lê, né? Essa ela leu. É, Mas assim, ele continuava. Acho que essa foi a primeira carta, né? Que ele deve ter avisado da morte do pai dele. Só que aí depois ele continua mandando cartas como se eles fossem amigos. E daí aí ela fala, muitas cartas eu nem leio, fica lá, né? Daí, mas o menino continua mandando cartas. de E novo aí eu, mostra a importância das coisas para cada um, né? Para ele é muito é, importante, para ela já é relevante. Morreu, morreu, paciência. e daí quando a Sabina lá dá um pé, assim, simplesmente foge do Franz, ele fica meio que agora, né? Eu não tenho casa e também eu não tenho mais a minha amante, né? O caso da amante. Ele acaba alugando um apartamento, ele acaba escolhendo os móveis, que é a primeira vez que ele faz, porque tudo na casa dele era a mulher que fazia. E daí ele começa a ter um caso com uma universitária. Mas mesmo com essa universitária, eles tinham até um relacionamento firme, vai. Ele sempre pensava na Sabina, ele pensava assim, eu acho que a Sabina gostaria de ler esse artigo que eu publiquei, eu acho que, o que a Sabina acharia de mim, e tal coisa. E daí quando tem aquele protesto que eles têm que ir até a fronteira do Camboja para fazer uma pressão, para deixar os médicos entrarem, porque está tendo uma guerra lá no Camboja, aí ele resolve ir, deixar a universitariazinha dele lá, ele pensa, eu acho que a Sabina vai me ver pela TV, pelos jornais, e ela vai aprovar o que eu estou fazendo. Ele não larga da Sabina, mesmo a Sabina tem dado um pé gigantesco nele, né? Aí eles vão lá e no fim no Camboja eles não conseguem entrar. O Camboja nem tinha um para eles. E aí ele sofre uma tentativa de assalto, o assaltante dá, acho que com uma barra de ferro na cabeça dele, e daí quando ele acorda ele já está num hospital lá em Genebra de novo, lá na Suíça, com a esposa dele do lado. A esposa nunca quis se divorciar dele, mesmo ele saindo de casa, tendo outra amante e tudo mais. E daí ele acorda, vê ela e ele não quer ela, ele quer a universitáriazinha dele. Só que ele percebe que ele não consegue falar, ele não consegue se mexer, e daí ele morre.
E daí, aí depois dessa esposa fica falando, ele não falava, mas ele me olhava com olhar, pedindo perdão, e eu perdoei ele e tudo mais. Aquela loucura, né, de como a pessoa conta a história do ponto de vista dela, né? Ele se arrependeu de ter me largado É, e voltou para mim. foi uma crise de 50 anos, mas eu perdoei ele e tudo mais. Até no enterro, eu não lembro como que é o nome, mas a pessoa que está fazendo ali o discurso, o padre, sei lá o quê, ele comenta dessa passagem, né, que ele foi embora, mas que voltou para os braços da esposa, do amor, não sei o quê. Ele faz um paralelo desse, né? Enquanto E isso, a coitada da coitada universitária lá no fundo, chorando horrores, acho que ela teve convulsão também, que fala no livro, que ela tomou remédio, teve convulsão, está amparada por uma amiga. A coitada lá atrás, soluçando de chorar. E a esposa falando que perdoou, que ele olhou com olhos de pedindo perdão. Ele estava falando, no livro mesmo estava falando que ele queria a menina, que não estava. Ele fechou o olho para não ver a cara da esposa. E não, ele me pediu perdão e eu perdoei. E no fundo, a impressão que eu tenho é que a esposa também não amava ele. A esposa só queria manter um status na sociedade, né? Ela só não aceitava que ela fosse traída, não aceitava que ela fosse largada. Então, no fundo, se tava com ele, se não tava, dane-se. Ela até preferia que ele tivesse continuado com a Sabina escondido e ela não soubesse. O problema foi que ele tomou uma atitude de verdade. O engraçado é ver como cada um dos quatro tem o amor numa perspectiva completamente diferente, né? E eu acho que é mais ou menos isso que era a ideia do Kundera a fazer esse livro, né? Escrever que a gente visse que cada um enxerga o amor de uma forma diferente. E tá tudo bem para todo mundo. Ou não, né? Ou tá tudo mal, mas é o que... Acho que é o que ele quis dizer. Bom, eu achei que o Franz é irrelevante para a história, porque ele é tão chato que eu não consegui nem me entender a história dele. Eu sei que ele é um professor, e ele é um professor que, na cabeça dele, ele tem uma forma do que é a fidelidade, né? Então, na cabeça dele, ele é fiel, ao mesmo tempo que ele está traindo a esposa dele, né? Ele é fiel para o compromisso de casar uma única vez e pertencer àquele único matrimônio, e ele respeita a mulher dele como a mulher, o que tem dela da mulher que ele consegue projetar a mãe dele na esposa dele, na forma dela ser delicada, frágil. Então ele é muito justo em relação a isso, mas aquilo que ele idealiza como mulher perfeita é a Sabina. A Sabina leva ele a, a uma outra esfera que ele consegue, como se ela fosse uma determinada religião, ele consegue colocar ela em um determinado altar. Ele consegue se sentir vivo, por isso que ele tenta sempre, de alguma maneira, ficar com ela. Mas eu não sei porque eu tô focando nele, porque ele não é importante, não é mesmo? Porque, assim, ele é tão irrelevante para a história que eu não sei porque que ele apareceu. Acho que só foi um pouco para falar que. Para mostrar um pouco do contexto histórico, porque ele sim se importava com isso, né? Ele era uma pessoa que queria participar, apesar de nunca fazer parte da história, né? Ele era meio que um estudioso, ele gostava de observar nessa parte, um professor que queria fazer parte da causa, mas, né, na hora do vamos ver, foi só no final e aí morreu por isso. Parabéns. Engraçado que quando ele apareceu no livro, eu falei, gente, acho que eu dormi em algum momento. Esse homem tava aqui, eu não sei quem ele é, né? E aí eu comecei a voltar ao livro e falei, não, ele surgiu aqui mesmo, ele surgiu do nada, né? Apareceu do nada esse homem aqui, então vamos tentar entender quem que esse cara é. Mas no começo, quando ele apareceu, eu falei, de onde que veio? Será que lá atrás descreveram ele e eu perdi? Mas não tinha perdido não, né? Tava lá escondido. É engraçado que o Franz, o que ele admira na Sabina é a leveza dela. E, na verdade, ele não consegue enxergar o quanto ela é complexa e o quanto ela tem
tem coisas insustentáveis dentro dela mesma. Então, é muito absurdo ver o quanto a mesma situação é absurdamente leve para uma pessoa, né? Chega a ser irrelevante para uma pessoa, e o quanto aquilo é tão insustentável para outra. Então, acho que ele entra na história também para fazer esse balanço de você conseguir enxergar o quanto ele vê as coisas, né? Admira no outro, e aquilo para o outro é um negócio tão difícil. Eu achei legal também nesse paralelo, Cindy, porque ele busca a leveza nela, então ele tipo, se separa da esposa e ele fala, vou viver agora com a Sabina. E eu acho que a Sabina tipo, deve entrar em choque, porque no dia seguinte ela já se muda de país. Não é nem de cidade, é de país. Ela desaparece. O cara chega lá e fala, ué, cadê a Sabina aqui? Cadê Ela a veio Sabina? com tudo aqui e levou tudo embora. Então, tipo, eu acho que o livro também brinca com isso. Brinca, entre aspas, né? Mas ele chega querendo ser leve junto com a Sabina, e a atitude dele é um peso tão grande para ela que ela não suportaria, e ela vai embora. Larga isso para lá. Porque isso seria, para ele seria um peso para ela. Então ela parte para outro lugar, se distancia dele. Eu achei engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Mas foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, ele buscando a leveza nela e ela querendo se livrar de um peso, porque para ela estava tudo bem da forma como estava leve, estava de boa. E a partir do momento que ele fala, olha, estou me separando e larguei minha... Porque ele fez tudo muito brusco também, né? Ele nem não conversou com ela, olha, eu acho que eu vou me separar. Não, ele já chegou falando que já tinha terminado e tudo mais, e aí ela resolveu ir embora. Mas ele não conversou com ela porque ele tinha percepção dos fatos de outra forma. Então, tudo que ela fazia, ele entendia como sendo muito bom. E para ela era muito ruim. Então, assim, até numa das últimas relações dele lá, para ela, tipo, foi tipo, vou acabar com tudo. E para ele foi, ela me ama de verdade. Foi tudo avesso, foi tudo avesso. É um Eles são um avesso. oposto. E é um oposto. E eu fiquei me colocando no lugar dela, imaginando o desespero de você sendo arrolada numa situação que você não queria. E tinha todo o peso da sociedade, porque aquela atitude dele tinha uma consequência drástica na vida dela. E ele só olhando aquilo do lado dele, eu me desesperei junto com ela. Pena que eu não ia conseguir me mudar daquele jeito, assim, tão rápido como ela, mas eu faria bem parecido. Eu achei engraçado, gente, porque era muito oposto. O que ele considerava sublime, não, eu vou fechar os olhos porque eu sei que nessa hora eu vou me entregar. E ela, nossa, eu vou fechar os olhos porque eu não suporto assim. Ele tá querendo fugir, não, ele tá querendo esconder a alma de mim, blá 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 blá. Eu falei, gente, que engraçado, né? Como as percepções são diferentes. E o Fran só serviu para isso, porque de resto ele não serviu para nada. A história dele é chata, né? Mas ela. E o pior, né? Que apesar de tudo isso, ela amava ele. Ela o amava. Porque no final, se ele corresse atrás de mim, se ficasse, eu ficaria com ele. Aí, até tanto quando ela foi viver lá com os velhinhos, ela falou assim, podia ter sido diferente, mas aí ela, não, eu sou desse jeito mesmo, eu tô acostumada com essa minha vida e não tá tudo certo. Ela mesmo já coloca uma solução na cabeça dela para. Eu acho bem legal uma pessoa assim que ela mesma já encontra a solução, tá dando tudo errado, eu me autoconsolo e vou seguir em frente. Eu queria ser meio Sabina, mas eu não sou. Não, nessa Sabina parte, é prática. gente, nessa parte. Ela é prática. Mas você vê como que a praticidade de Sabina faz Sabina sofrer do mesmo jeito, né? Então, no fim, assim, no resumo, aquilo sempre vai te incomodar. Talvez ela não sofra largada, né? Talvez ela não sofra igual um sertanejo. Mas ela sofre. Sofre E ela com é classe, totalmente mas sofre. liberal, né? Ela é liberal. Eu achei muito
acho que até o simbolismo que ele colocou em relação a ela, eu não sei se eu consegui entender de forma completa, de forma plena mesmo, porque até no próprio livro, né, na capa é um chapéuzinho, né, e esse chapéuzinho está presente em diversas cenas, né, apesar daqui ser uma cartola e no livro aparecer um chapéu coco, né, formato de coco, mas assim, as cenas que ela imaginava com aquele chapéu, eu falava, gente, como que a pessoa pode imaginar que o cara tá pelado e ainda tá no vaso defecando? Não faz o menor sentido. Mas, enfim, não faz o menor sentido. E Aline, eu eu fico falei, impressionada com as coisas que você pega, porque são coisas que como assim? você consegue fazer os amarrados de umas cenas assim que eu fico admirada, de verdade. Não, é porque é uma cena que não faz o menor sentido, gente. Aí, aí ela colocou o chapéu na cabeça do Franz, pensando que talvez ia conseguir entender ele, fazer com que a partitura da vida dela tocasse na mesma sintonia que uma vez já tocou com o Tomás, porque ele entendeu a piada, né, quando ela colocou o chapéu na cabeça e ela estava nua. E o Franz não conseguiu ter a mesma percepção com ela, e por isso que ela não deu uma chance a mais para esse relacionamento. Então, assim, eu falei, será que eu entendi de forma completa? Assim, teve alguma coisa que eu perdi nessa parte, mas eu achei interessante. Enfim, por isso que eu gosto, porque coisas que eu não entendo eu gosto. E qual foi o que você mais gostou? Foi a Sabina mesmo? Então, eu acho que a personagem que, teoricamente, ela é mais resolvida é a Sabina, mas, assim, a Teresa, é que nem eu falei, eu gostava muito da filosofia que a Teresa tinha ao olhar para o espelho e tentar encontrar a alma dela, encontrar a essência dela. Eu acho que isso todo mundo já passou em algum período da vida, seja num momento difícil, num momento de tentar entender. Diversas vezes, quando eu estava desesperada, por incrível que pareça, não faz o menor sentido, mas eu ficava olhando no espelho e tentava falar, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O que está acontecendo? Deixa eu olhar para mim para conseguir me enxergar mesmo, me encontrar. Eu consegui sentir essa conexão com a Teresa. Porém, o resto, a forma de como ela é tão resiliente com as coisas que o Tomás fazia com ela, e ela ainda conseguia entender o amor que ele sentia por ela, mesmo fazendo todas aquelas coisas que ela não gostava, eu não ia ter paciência com ela. Assim, eu acho que se eu fosse amiga dela, eu ia dar um tapa nela no mínimo. Eu ia sério. Não ia partir para a violência, mas eu não ia querer ter amizade com ela. Eu ia falar, gente, acorda. E a pessoa ia continuar na mesma coisa, eu ia falar, eu não ia ter paciência de ver a pessoa se autoflagelando, porque você aceitar certas coisas que faz mal para você, para mim é uma forma de masoquismo, né? Mas assim, tadinha, eu fiquei com muita dó dela. E do Thomas, ele é um sem vergonha, né? Mas ao mesmo tempo eu gostava da forma com que ele também tinha. Ele era prático, o senso prático dele. E ele realmente gostava da Teresa da forma dele, assim. E tanto que ele falava que a forma que ele se aproximou dela, na verdade, foi através da compaixão, né? Ele sentiu uma pena e daí ele conseguiu ver toda a pureza que a Teresa tinha e que nas outras mulheres não tinha. E eu achei legal essa parte no fato de que quando é uma parte poética, na verdade, né? Porque o livro fala muito sobre traição e ele fala sobre sexo, muito sobre sexo, mas assim, ao mesmo tempo, ele consegue separar as duas coisas, né? Ele fala que não é porque você tem esse ato que você exatamente tem o amor. O amor é expresso de outras formas. Eu achei muito bonito quando ele estava falando que quando ele ficava com a Teresa, o ato de dormir com ela não era o ato do sexo, mas sim o ato dele realmente pegar no sono, que isso era uma intimidade que ele não conseguia ter com nenhuma outra mulher. Então, assim, essa parte de sensibilidade, eu conseguia entender o quão frágil ele também era, o que ele queria dar. Ele queria proteger a Teresa porque ele encontrava nela
uma mulher diferenciada. Então, nessa parte eu achava ele legal. No restante, né, não dá, né, gente? Não dá. Não dá. Eu achei ele um puta de um babaca. Para ser bem resumida, ele é um puta de um babaca, mas eu acho também que ele gostava da Teresa de uma forma diferente, e eu acho que ela buscava nele como é que fala? Que ele demonstrasse que amava ela. Até o final do livro, no final do livro, ela ainda fala que ela buscava que ele mostrasse que ela amava, e tem uma parte no finalzinho que ela, lá no finalzinho, que ela entende que várias atitudes que ele teve foi por amor, porque se você não amasse a pessoa, você não teria feito todo esse esforço. Para ele, era muito importante a carreira dele, né, de médico. Então, ele estava na carreira, eles precisaram sair de Praga em um certo momento para fugir ali de como estava sendo a invasão russa na Tchecoslováquia. Eles fugiram dali, foram para, acho que era Suécia. Eles fugiram, enfim, mudaram de país. E ela não suportou estar ali naquele outro país. Ela não queria estar ali. Ela queria voltar para Praga, ela queria a vida dela ali de volta. E ela simplesmente largou ele lá e foi para casa. Largou ele lá e foi para casa. E ele foi atrás dela, tipo, e eles já não estavam num momento muito bom, assim, digamos, no relacionamento, né? Eles tinham tido ali uma discussão, tal, e eles não estavam num momento muito bom. Seria, tipo, o corte total dele. Tipo, ela quis me largar, eu vou ficar aqui na minha carreira, com as minhas mulheres, e vou seguir minha vida daqui. Mas não, ele largou lá e veio para casa. E até assim que quando ele está indo, ele vai pensando que ele deveria fazer isso mesmo, que ele tinha que ir atrás dela. Quando ele chega em casa e olha para a cara dela e fala, putz, por que eu fiz isso? Larguei, e ele começa a sentir o peso da decisão dele, que era uma decisão para ele que estava tudo de boa, e depois ele fala, não, para que eu fiz isso? Aí ele fica mudando de opinião em certos tempos. E ele vai fazendo isso ao longo do livro, ele vai deixando algumas coisas que para ele é importante em nome dela. E ela, nas passagens do livro, ela não percebe isso, ela só vê no final, quando ela faz, sei lá, uma retrospectiva da vida dela e vê que ele largou várias coisas da vida dele em nome dela, e que isso para ela era o amor. Então ela percebe ali que ele gostava dela naquele momento. Oi, Wade. Ele percebe ali que ele gostava dela naquele momento, né? No finalzinho do livro, ela vê que isso foram provas de amor. E ela estava querendo no dia a dia que ele provasse que amava, que estava ali. E eu concordo com ela em certas partes, porque deve ser um puta saco você saber que a pessoa está saindo saber de verdade, sentir o cheiro no cabelo, que ele estava com outras pessoas, e seguir pleno ali, sorrindo, porque eu teria vontade de esmagar a cara na parede, né? Com certeza. Ele era abusivo, né? Porque ele permitia, ele não gostava de fazer ela sentir ciúmes, mas assim, ele podia ter vários amizades eróticas, como fala o livro, né? Mas ele era quase, eu achei que ele era um prostituto, porque na verdade, quando ele estava lavando janela, ele estava pegando as pessoas, né? Então, tipo, amigo, você está trabalhando de outra forma, se você conseguir uma outra carreira, talvez você se dê melhor. Mas lavando janela não tá rolando. Né? Não, mas foi um absurdo, porque ela só de dançar com um amigo dele, ele já sentiu uns ciúmes e não gostou. E esse foi o trunfo que a Teresa usava. Isso que é o pior, gente. Algo que nem aconteceu e ela já usava como uma forma, como uma batalha vencida, né? Eu já fiz você sentir ciúmes. Tudo que você já me fez passar nem aconteceu e você também está sentindo. Ele era muito controlador. E ela acabou tendo também um caso, né? Teve ali uma relação e ela ficou se sentindo muito culpada por isso.
E em nenhum momento no livro ela jogou isso na cara dele, tipo, não falou nada para ele, ela tentou esconder ao máximo isso, Porque né? isso foi uma traição dela, né? Ela traiu a própria Exato. verdade dela. Então, pro Thomas não tinha problema, porque ele tava indo de acordo com o que ele pensava. Mas quando ela tentou se colocar no lugar dele e fazer da mesma forma, era uma traição para ela mesma. A vergonha não era em relação a ele, a vergonha era em relação a ela. É. Então, quando você trai aquilo que você pensa, é muito pior do que você trair qualquer outra pessoa. Eu acho interessante que ele, em cada passagem, em cada parte, ele parava um pouco de falar dos personagens e ele inseria a voz dele mesmo, né, no texto. Então, ele até falava, porque o personagem, na verdade, não é que ele nasceu assim. Eu criei ele a partir de uma ideia, de uma frase, de alguma palavra, de algum momento. Então, assim, ele falou que por diversas situações que o Thomas passou, ou outros personagens aconteceu na vida dele, e ele estava tentando, mas não que no final o produto não era ele. Em nenhum momento ele, quando ele estava escrevendo, ele conseguiu fazer dele um personagem na história, apenas os acontecimentos. Então eu achei isso bem legal. Ele parava de falar da história para colocar um pouco dele, que não tinha nada a ver, e estava tudo certo. E quando eu li, né, livro de 82, né? Aí eu pensei, nossa, mas o livro é recente, né, pra ser moderno. Mas aí depois eu parei pra pensar, falei, não é recente, vai fazer 40 anos. O livro não é novo, meu Deus do céu, da onde eu arranquei isso? Então acho que quando o Kundera escreveu dessa forma em 82, deve ter sido absurdamente moderno para eles também, né? Não era talvez uma coisa tão normal. Então, se hoje a gente enxerga a traição dessa forma, naquela época deveria ser um impacto muito maior, né? Do que o que a gente está tendo a visão agora. A sociedade era completamente diferente. Até no caso da esposa do Franz ali, pelo menos aqui no Brasil também, você não tinha o costume de se divorciar, né? Você ia seguindo lá a vida bosta do que você tinha até o final, porque você estava amarrado naquilo. Então, talvez ali no contexto deles também fosse a mesma coisa que a esposa dele pensou, né? Eu não vou me separar porque uma mulher divorciada na sociedade, sei lá, alguma coisa nesse estilo, né? Porque pelo menos ela mantinha o status dela de casada. Eu não sei como que ela enfrentava as pessoas no dia a dia, né? Porque, tipo, e aí, seu marido? Então, ele não tá aqui. Então, eu acho engraçado porque outro dia a gente estava até conversando isso lá no trabalho, né? Tem um amigo que estava falando sobre relacionamento, né? E ele comentou exatamente isso, que ele tem um amigo que a mulher dele sabe que ele trai, inclusive ele é enfermeiro, gente, ele é da área da saúde, ele é enfermeiro, e ele tem diversos casos e a esposa aceita, e sabe, e o importante é que o que ela pede é para ele não deixar ela. Então ela entende, ela aceita tudo isso, e o que ela não aceita é ter essa independência dele. Ela quer continuar dependente dele, independente do que ele faça com ela, assim, de quantos casos ele tem, ela sempre dá chance e oportunidade. Então, o relacionamento é uma coisa meio que, né, realmente é particular, né? Cada um encara de uma forma, cada um sabe como que tem que ser e como o que é inaceitável para um é totalmente normal para outro. Fazer o quê? Eu não aceitaria, mas é engraçado porque isso até hoje é assim, né? Esse livro ele é atual porque as pessoas são complexas e elas pensam diferente. Outros amigos falam assim: Aline, você tem que entender, né, que é igual comida, tem gente que só gosta de arroz e feijão, tem gente que gosta de variar. Aí eu olho assim, Nossa, que comparação. Jesus. Tem gente que pior. gosta de dar porrada na tua cara também, mas tem que aceitar que não pode. Mas acho Aí que eu é o que são acordos. Se tá tudo certo naquele acordo, tá tudo bem. São limites, cada um tem o seu e cada um sabe o que é inaceitável e o que não é. Dentro desses limites, se tá Mas tudo bem, tá tudo eu sou o meme lá do. Ai, caramba, do Baby Yoda com o martelinho assim.
Eu não, quando vejo um julgamento, né? Eu me julgo, né? Eu Não vou julgo. julgar, eu julgo. Eu sou Baby Yoda. Eu acho, Aline, que o livro ele consegue ser atual justamente porque ele não fala só de... né, a história principal ali não é bem os relacionamentos em si, Não. mas a psicologia das pessoas, né? O quão profundo a pessoa é, mesmo fazendo bosta, ou mesmo tendo uma atitude boa, sei lá, que não são só as atitudes dela, é o por trás, por que ela tomou aquela decisão, por que ela fez isso, por que ele é assim. Então, eu estava vendo que quando foi lançado esse livro, lá em 82, foi uma hype muito grande. Eu vi pessoal falando que a galera lia dentro do metrô, e que você entrava no metrô e estava todo mundo lendo o livro. Então, foi muito falado na época que ele saiu, e ele continua valendo até hoje, justamente porque não é uma história assim que morre, ele trata de aspectos muito humanos no livro, muito filosóficos, muito pessoais, muito psicológico, e isso você consegue colocar em qualquer tempo, né? Inclusive, Por por isso que exemplo, a gente não pode julgar os livrinhos da moda, porque daqui 30 anos eles podem ser um clássico. Depende do livro, né? Então, às vezes, se tá todo mundo lendo, pode ser que daqui 30 anos seja um Kundera da vida, entendeu? vai que o vai da vida vira, né? Vai que o quê? E aí, daqui 30 anos, quando a gente tiver esse discursinho aqui, quando a gente tiver esse debate, vou falar: não, esse livro eu li quando foi lançado lá, já sabia que era bom. Mas olha, eu acho que eu não devo ter lido nenhum livro que eu li assim, tipo, ele lançou e eu li. Sei lá, eu acho que não. Vou tentar lembrar depois, mas eu não tenho esse costume de pegar o livro. O livro lançou e eu tô lendo, eu não pego isso. Eu olho livros mais para trás. Eu gosto de livros mais para trás, assim. Sei. Não, comigo acontece, porque às vezes eu compro pela capa, né? Que nem A Maldição do Mar acabou de lançar, eu comprei pela capa, porque eu achei a capa maravilhosa. E, bom, não vou falar da história, mas o que eu eu já queria dizer. comprei uns, mas eram infanto-juvenis, né? Tipo, que eu tava lendo, e era uma série, então tipo, eu tava esperando o negócio sair mesmo. Mas esses livros únicos, assim, que lança agora, não que eu tenha um preconceito com eles, assim, mas não me chamam a atenção não ficar esperando o livro sair, sabe? Tipo, tô esperando um livro novo sair. Aí, esse livro é novo, o lançamento, e leio. Eu vou tentar lembrar se eu peguei algum, assim, que acabou de sair e eu li, mas de cabeça, assim, eu não tô lembrando, depois eu vejo. Mas o livro é atual mesmo, não só por conta dos relacionamentos, mas realmente por essa parte psicológica. O que você falou, olha, tem uma parte do Thomas que eu entendo totalmente, que ele falou de querer largar a vida e, sei lá, fazer uma atividade. Tudo bem que ele não estava exercendo essa atividade de limpar os vidros, né? Ele Mas tava mais ou menos, né? Uns ele limpava, outros ele não limpava. Eu tava fazendo assim, ó, mais ou menos. Mas eu acho que sempre chega um estado na nossa vida que a gente chega numa estafa mental que às vezes você até prefere uma atividade mais braçal, mais manual, enfim, alguma coisa que não exige tanto usar assim a cabeça mesmo, para ver se você fica mais leve. Então, mais leve. Assim, é lógico que a gente não pode, né, falar com certeza, mas quando eu penso assim na minha carreira, eu não sei se eu admiro pessoas que continuam trabalhando por muitos anos, mas às vezes eu olho para e falo, gente, eu não sei se eu vou aguentar. Eu já olho assim e falo, não sei quanto tempo mais eu vou aguentar. Eu futuramente, eu acho que todo mundo em um determinado estágio da vida, numa idade, quer fazer algo mais tranquilo ou mudar assim de vida. É muito difícil, são poucas pessoas que querem continuar tendo o mesmo ritmo. E eu acho que é uma coisa natural. Então, essa parte do Thomas também, apesar dele ser um canalha, me fez, assim, pensar como ele. Quero Ele ter trocado de profissão também não deve ter sido uma escolha muito fácil para ele, porque ele gostava muito do que ele fazia como cirurgião, né? Mas na época ali, os intelectuais, eles tiveram que acabar, ou eles foram expulsos do país, ou eles saíram do país voluntariamente,
mas os que ficaram e assinaram aquela carta uma carta de repúdio. Retratação. Também, essa também, mas uma antes que teve, que comenta no livro também, que uma carta de 2.000 palavras, alguma coisa assim, que era contra o comunismo, que é uma carta que sucedeu à Primavera de Praga, que eles falam no livro. Que o pessoal que apoiava a não entrada tão brusca da Rússia, assim, dominando todo mundo, eles acabaram sendo obrigados a fazer outras coisas, porque eles não foram, de alguma forma, eles foram impedidos de exercer a profissão que ele tinha. Por exemplo, no caso dele, ele escreveu aquele artigo que era uma ameaça ao comunismo ali, então ele se via ameaçado, ele não poderia mais exercer a profissão dele. Tanto que até quando ele vai lá para o vilarejo, no interior, o prefeito lá da cooperativa que ele está trabalhando lá, ele até fala que tentou ver se ele poderia exercer ali a medicina, mas não poderia por questões da polícia, né? Ele fala isso. Então, acho que são coisinhas pequenininhas que remetem à história, que foi uma parte que eu falei no outro vídeo que eu gostei bastante, mas ele precisou mudar de profissão também por isso, e foi aí que, como a Aline falou, ele se sentiu até um pouco mais leve pela carga que ele tinha de preocupação com os pacientes e tudo mais, ele se sentiu mais leve, lavando vidraça e dirigindo caminhão, né, no Gente, caso. eu acho que dirigir caminhão deve ser muito legal, sério. Sabe, ter a vida de Pedro e Bino? Assim, não agora, mas é uma coisa que eu fico pensando, nossa, quando eu ficar velha, tiver casada, eu poderia ser um Pedro e Bino? Não sei, eu acho que deve ser divertido. É uma cilada, Bino, isso. Uma coisa do livro que tem da parte histórica também, que eles estão falando da região de Praga, e eu não lembro qual foi o personagem que comenta, acho que foi a Teresa, que eles tiraram todas as placas das ruas para que quando os russos chegassem, eles não tivessem a mínima ideia de onde eles estavam, né? De se perder, tinha um pacto entre eles de não cooperar, de tipo, onde é tal lugar? Não sei, nunca vi, não tenho ideia, e eles ficarem presos ali, tipo, rodando em círculos até encontrar. Ela comenta isso, acho que no começo do livro, numa parte no começo, e depois no final ela fala, eu acho que é ela também que fala, mas que ao tirar as placas, o povo acabou perdendo a própria identidade, porque eles não lembravam mais que rua que era aquela antes, porque depois da dominação russa ali mais intensa no país, eles renomearam todas as ruas, então todas as ruas remetiam a alguma coisa russa, e não tinha mais ali a identidade do país deles. Então, é uma coisa que ela ficava triste quando ela voltou para Praga ali, não tinha mais a identidade do povo ali, porque num ato de boa-fé, eles tiraram as placas para deixarem os russos perdidos, mas acabaram perdendo a própria identidade dentro do país. Então, eles já não se viam mais ali dentro. Eu achei profundo e triste, profundamente triste. Mas é uma coisa que eu gostei do livro. E aí, são coisas que me fazem procurar na internet, né? Então, eu fui dormir tarde ontem procurando a Primavera de Praga. Foi dormir tarde por conta disso e eu tentando terminar o livro. Eu fui dormir tarde pensando nisso e fui procurar. Por isso que eu gosto de livros com contexto histórico, porque me fazem procurar as coisas, o que aconteceu de verdade, né? E foi em 68, e até pela internet eles falam que 1968 é um ano muito marcante em diversos países, até no Brasil também. O Irmão Alemão também aconteceu por volta dessa época também. Então, achei muito engraçado o paralelo, tanto na Europa como eles estavam vivendo, e aqui no Brasil também o que estava acontecendo, né? Achei bem legal do livro trazer essa parte. E o Kit? Isso que eu falo. O Kit é a Eu merda. li 20 vezes a parte do Kit para entender o que era isso. Essa parte eu não entendi. Foi mais chatinha para mim. Eu não entendi. Eu entendi que são coisas ruins que você releva, tipo, que você passa um pano, sabe?
Se dá uma escondida, né? Que você meio que tem que entrar no senso ali, né? Entra no senso, finge que não tá acontecendo. São coisas que são ruins, que você tem noção que são ruins, mas que você dá uma relevada, dá uma passada de pano, você fala assim, mas não, né, não pode não ser assim. E você... Ou seja, é o momento que a gente está vivendo. Não é mesmo? Porque eles até dão um exemplo, por exemplo, que dá no livro, é o 1º de maio. Então, eles estão vivendo um regime super complexo lá ali na Tchecoslováquia, com a Rússia muito em cima, controlando tudo, estação de rádio, tudo, jornais e tudo mais. Mas no 1º de maio é uma festa enorme, que todo mundo vai para a rua e põe um sorriso no rosto e fala que tá tudo bem, entendeu? Mas não é tão ruim assim, né? É meio ele fala que é o kit do comunismo, né? Que você tá numa parte ruim sendo controlada, mas você ainda comemora uma outra parte. E ele dá um exemplo mais ou menos ele dá um da Sabina também, mas eu não lembro agora de cabeça. Mas é tipo no contexto da vida da pessoa, né? Então são coisas ruins que você passa um pano ali e ameniza aquilo ali. Foi o que eu entendi, né, do livro. Acho que é mais ou menos aquele marketing de guerra, né? Que as pessoas estão morrendo lá na guerra e eles estão colocando foto daquela família bonita doriana servindo comida e falando que a guerra tá garantindo a alegria deles, né? É mais ou menos isso. Tipo, o mundo tá se acabando e a gente tá fingindo que tá tudo bem. É tipo a gente aqui agora. Maior. Tipo a gente agora aqui. Tem É. vacina, estão roubando vacina, estão pagando o triplo da vacina e tá tudo bem, né? Todo Tudo mundo ótimo. tá bem, quase não tá morrendo ninguém. 500 mil tá bacana. Imagina, né, gente? Ai. Bom, acho que com essa a gente já pode despedir, né? Com essa insustentável, né? Essa insustentável situação do ser. Do ser brasileiro. Infelizmente, hoje eu acordei brasileira de novo. Ai, que horror. Não, mas é exatamente o que a Teresa falou, né? Ela sabe, com todas as coisas, ela não queria abandonar Praga, né? Com todos os problemas. Eu me vejo assim, com todos os problemas ainda do Brasil, eu não quero sair daqui. Eu queria que alguém arrumasse problema. Isso vai acontecer? Não sabemos, vamos aguardar. Esperamos que sim. Gente, as eleições em ano que vem, então pensa direitinho. Pensa direitinho, galera. Pelo amor de Deus, tenha bom senso. Sempre tem outras opções, tá? Nunca é A ou B só, tá? Tem outros ali, ó. Tinha 13 para escolher. Ai, mas eu acho que com essa a gente pode se despedir. Acho que sim. Tá, gente. Essa foi a nossa discussão da Insustentável Leveza do Ser. São as nossas impressões, as nossas ideias. Cada um leu no momento da vida também. Então pode ser que daqui 1 ano ou 2 a gente volte para esse vídeo e acho que tudo que a gente falou foi um absurdo. Deixa aqui a sua ideia, seu comentário, o que você pensa. A gente convida a ler esse livro. É um livro bastante interessante para fazer uma reflexão da vida. Uma reflexão da vida não só no contexto amoroso, mas uma reflexão da vida como um todo, né? Do seu papel na sociedade, do seu papel na vida e tudo mais. Então a gente deixa um convite para você ler. O próximo livro que a gente vai discutir é O Sol é para Todos. Também é um livro de reflexão, um livro profundo. Leia e, se você quiser, converse com a gente, vem fazer o vídeo com a gente, vem discutir também. Essa é a nossa ideia. Esse foi o Desafio da Leitura e tchau pra vocês. Tchau! Tchau!